para nós louvarmos ao Senhor, além dele ser a rocha eterna, é porque ele provê a salvação para o seu povo. Deus provê a salvação para o seu povo. E eu fundamento esse meu segundo argumento, meus amados irmãos, na segunda parte do versículo 1 e no versículo 2. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Diz o seguinte: Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Abri-vos as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Meus amados irmãos, a salvação aqui que se refere o profeta Isaías, era o livramento que Deus haveria de trazer ao seu povo. E esse livramento e essa salvação era certa e era garantida. E de fato nós conhecemos a história e nós sabemos que no tempo do Senhor a promessa de salvação veio. O povo voltou para suas casas, retornou para a sua terra, e o povo foi contemplado com a grande salvação que veio do Senhor. Só que essa salvação aqui, ela apontava também para uma realidade não tão distante, mas em uma realidade futura também. E que realidade é essa? A vinda de Cristo Jesus, e posteriormente nós aguardamos o seu retorno eterno. Por que nós cantamos? Por que nós louvamos ao Senhor? Porque a salvação, ela vem de quem? Vem do Senhor. A salvação não é algo que nós adquirimos. A salvação não é algo que nós conquistamos. A salvação não é algo que nós venhamos a ter pelo nosso próprio esforço, pelo nosso empenho religioso, mas a salvação, ela é uma dádiva concedida gratuitamente pelo Senhor. E a salvação que está em Cristo Jesus sempre será a razão do nosso louvor. Igreja, observe. Nós somos motivados a cantar olhando para o passado. A razão do nosso louvor, ou seja, a principal razão do nosso louvor, não está nos dias de hoje. Mas a principal razão do nosso louvor está no passado. Nós louvamos porque Deus cumpriu a sua palavra. Nós louvamos porque Deus enviou Cristo Jesus, e por meio da obra de Cristo Jesus nós encontramos o quê? Salvação. A razão principal do nosso louvor, o que incendeia o nosso coração a cantar, é olharmos para a cruz e saber que a cruz está vazia, porque ao terceiro dia o nosso Redentor, ele ressuscitou, e por meio dele houve grande salvação. Mas ao mesmo tempo que nós olhamos para trás, é muito interessante a caminhada cristã, nós também somos levados a olhar para o futuro. E que futuro é esse? Saber que este Redentor, que ressuscitou ao terceiro dia, ele voltará em toda a sua glória para buscar o seu povo. Esta é a grande razão que move a igreja a cantar. E este é o principal motivo do nosso louvor. E sobre esta salvação, nós encontramos também aqui algumas figuras. Encontramos 3 figuras: um muro, um baluarte e uma porta. E o que essas 3 imagens, o que essas 3 figuras representam acerca da salvação? 3 verdades também. A primeira delas é que essa salvação, ela é garantida. Os muros e o baluarte aqui, meus amados irmãos, nos dá a ideia de uma fortaleza invencível, uma fortaleza intransponível. A salvação, ela é uma certeza que pertence ao povo de Deus. E, irmãos, algo muito importante, e até pela manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical de Férias, nós falamos. A salvação é algo que a gente não
perde. Uma vez salvos, salvos para sempre. Por que a salvação é algo que a gente não perde? Porque ela não vem de nós, ela vem de Deus. É Deus quem nos dá. E por Ele ser uma rocha eterna, como nós vimos anteriormente, e pelo fato de Ele não mudar de opinião, uma vez que nós somos alvos da Sua graça, que nós somos alcançados pela Sua salvação, nós podemos descansar o nosso coração nessa fortaleza intransponível que é a salvação que vem em Cristo Jesus. A imagem também que nós destacamos é a imagem da porta, e observe o que diz o versículo 2: abri-vos as portas. Quem abriu as portas? O Senhor. Ele abriu as portas, e Ele nos ofereceu por meio do Seu Filho, a salvação e a vida eterna. Bendito seja o Senhor. E é pela fé, que é um dom de Deus, é que nós adentramos aos portões eternos da salvação. Não é pelo nosso esforço, mas é pela fé, que é um dom de Deus. E eu vou falar aqui algo que eu sei que não faz parte da categoria do politicamente correto. Mas se nós observarmos esse texto, nós vamos observar uma verdade retumbante. E que verdade é essa? Que a salvação, ela é seletiva. Vou repetir isso aqui. A salvação, ela é seletiva. Observe que essa salvação aqui não foi oferecida a todos. Mas se você observar o texto, para que entre quem? A nação justa que guarda a fidelidade. É um grupo seleto. É um grupo exclusivo. É um grupo que possui a sua própria característica e a sua própria identidade. E qual é a identidade desse grupo que adentrou pelas portas, recebendo do Senhor esse convite maravilhoso? É o grupo que é classificado como nação justa. E o que significa nação justa, meus amados irmãos? Não é a ideia que muitas vezes nós temos em mente de tratarmos as pessoas sem qualquer tipo de discriminação. A gente entende o conceito de justiça como tratar as pessoas de uma forma equivalente. Não é desse tipo de justiça que o texto está falando. Mas a nação justa é aquela que crê que é justificada dos seus pecados pela obra de Cristo Jesus. Ou seja, a nação justa é aquela que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, é aquela que recebeu do Senhor o perdão dos seus pecados, é a nação que crê que a sua justificação não é pela realização das suas obras, mas ela é pelos méritos do seu Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então, portanto, irmãos, quando a Bíblia nos chama de nação justa, é no sentido de que nós fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Ou seja, que o Senhor, por meio do seu Filho, nos declarou justos, sem condenação, por meio de Cristo Jesus. E é a nação também que guarda a fidelidade. Irmãos, quem há de possuir a salvação e a vida eterna? Aquele que for fiel até o fim. E uma palavra de encorajamento aos irmãos: não basta só você começar bem a sua jornada cristã. Mais importante é você manter-se firme nessa jornada até o fim. E quantos passaram pelas poltronas de nossa igreja, né? Quantos já subiram aqui neste palco, já declararam a sua fé? Quantos já foram batizados? Receberam o seu certificado?
participaram da mesa do Senhor, mas hoje estão distantes do caminho do Senhor, afastados da verdade, com o coração endurecidos, rebeldes a Deus e a sua palavra. Começaram até bem animados, começaram com muito entusiasmo, mas não guardaram a fidelidade do Senhor. Meus irmãos, minha palavra de encorajamento à igreja é que nós guardemos a nossa fé até o fim. Lembremos das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, sua segunda carta ao Timóteo, que muitos veem de fato como seu testamento. Já consciente que os seus dias estavam chegando, que a morte se aproximava, Paulo faz 3 declarações. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. E a vida cristã é uma maratona. E por último ele diz o quê? Guardei a fé. Como deve ser a despedida de todo crente desse mundo? Com essas mesmas palavras: Senhor, guardei a fé até o fim.